Olá, alunos dos quartos anos, sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo. Meu nome é professora Alessandra e o tema da aula de hoje será a invenção do microscópio. Vamos lá? De todos os instrumentos utilizados por pesquisadores, o microscópio é um dos que mais trouxeram avanços ao modo como conhecemos o mundo. Os microscópios, então, eles são utilizados nas escolas, nas indústrias, nos laboratórios, em pesquisas, e eles nos possibilitam ampliar as imagens de seres vivos, de materiais, de objetos, permitindo aí ver detalhes que não seriam possíveis ser vistos a olho nu. Então, eles são invisíveis a olho nu. Nós vamos entender então um pouquinho como foi a construção do microscópio, como se pensou, como se chegou até aí. Bom, a gente vai primeiro entender o que significa a palavra, né? A origem dela, que é grega. Então vamos entender aí os termos micros, que é pequeno, e scópio, que é observar, ver através. Então, muitos ainda discutem quem teria inventado esse equipamento, mas para chegar na forma que conhecemos hoje, foi um processo bem longo que começou com algo bem simples, que foram as lentes. Então, vamos entender como foi. Aqui é um breve histórico da evolução desse equipamento. Então, aqui a professora trouxe essa imagem para ilustrar um pouquinho sobre essa evolução. Então, para a gente entender, a gente precisa perceber aí que houve um período anterior ao microscópio. Então, para definir aí, a gente vai chamar esse período de pré-microscópio. E ele se deu, né, esse período, através das evidências que indicam aí o uso das lentes como lupa a povos bem antigos, povos lá da antiguidade. Isso há mais de 2000 anos, né? Eles já utilizavam. E como que era esse processo? Como eles utilizavam isso? Então, eles utilizavam-se de pedras preciosas que eram lapidadas e polidas, a fim de produzir, então, uma lente chamada lente de leitura, pedra de leitura. Tá? E aí nós temos alguns registros no ano de 1267, que um monge franciscano chamado Roger Bacon, ele leva uma dessas, né, para o Papa na época, que era o Clemente IV. Então, ele demonstra aí para o Papa essa utilidade. Aí na Itália, né? Agora, temos registros também que o primeiro par de lentes com grau, né, unindo o aro de ferro com as lentes e a haste, ele surge aí na Alemanha no ano de 1270. Então, e o ajuste era sobre o nariz, né? Essa imagem aqui no canto superior direito, ela nos remete a esse período, vamos dizer assim. Dá para a gente olhar a imagem e entender como que era a utilização desse óculos. Então, agora, a gente, né, seguindo aí a linha do tempo, né, desse invento, a gente tem aí a criação do primeiro microscópio. E é atrelado essa criação aos holandeses Hans e Zacharias Hansen. Então, era pai e filho. Eles tinham conhecimento aí de óptica, né? Então eles utilizavam um cilindro com duas lentes e que possibilitava aí o aumento de 3 a 9 vezes a imagem. Isso foi fundamental para o avanço da teoria microbiana das doenças. Seguindo então, né, nós temos aí o importante pesquisador inglês, o Robert Hooke, que a gente tem aí registros que a partir de 1660, né, ele iniciou os estudos, desenvolveu aí alguns microscópios, e aqui está a réplica do que ele utilizava
com esse microscópio composto, né, com a lente ocular e com a lente objetiva, como a gente vê aí na imagem ao lado, onde ele observou a célula, tá? Então, com esse equipamento, ele conseguia ampliar em até 50 vezes a imagem. Aqui eu trago a imagem da cortiça de carvalho, né? E a gente pode observar aí nessa imagem que há umas câmaras vazias, né? Esses pequenos pontos que são câmaras aí vazias, que ele denominou de célula, tá? Ele fez referência aos quartos dos monges. Bom, trazemos aqui também o holandês, considerado aí o pai da microscopia, que foi o Anthony, isso já no século XVII, com data aí de 1675. Ele foi o primeiro a registrar as primeiras observações de micro-organismos. Então, ele foi com um microscópio simples, ele foi o primeiro que estudou aí os glóbulos vermelhos do sangue, ele constatou a existência de espermatozoides e ainda de outros estudos. Aproximadamente aí, em 1880, já em século XIX, né? Então, em meados de 1880, os microscópios já tiveram uma melhor resolução, ampliaram então a qualidade aí das imagens. No ano de 1932, nós temos aí o Fritz, a gente destaca aí o Fritz Zernike, que ele inventa a microscopia de contraste de fase e através de estudos de materiais incolores, transparentes e a diferenciação aí pela luminosa, né? E a aplicação de contraste, ele conseguia melhorar as imagens e ampliá-las, né? Temos também no ano de 1933 os alemães Ernst Ruska e o Max, que foi um colaborador, né? Então, eles co-inventaram o microscópio eletrônico, que conseguia aí ampliar as imagens em até 2 milhões de vezes. No ano de 1981, os inventores Gerd Binning e Heinrich Hoher, eles inventaram aí, né, o microscópio de varredura, também permitindo a ampliação das imagens, né, da dimensão aí das imagens para tridimensionais dos objetos e ao nível atômico, que seria muito, muito, muito pequeno, e diferentemente do outro microscópio, né? Esse com maior potência. Bom, esses inventores, né, esses dois últimos que eu mencionei, mais o Ernst, no ano de 1986, foram premiados com o Nobel de Física. Então, esses pesquisadores e inventores, né, foram premiados pela relevância aí dos estudos e do avanço desses equipamentos. Bom, a parte histórica a gente encerra por aqui, né? Nós vamos ainda continuar os estudos nessa aula, mas a parte histórica nós encerramos aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.